Mário, pouco se fala da sua profissão como arquiteto. Ou seja, vendeu muito a imagem de ator que, de certa forma, essa sua profissão aparece ofuscada, pelo menos na praça pública. Isso é verdade. Isso é verdade por força das contingências, eu até diria assim. É como mesmo nas artes, houve a tendência de associar a imagem de uma Bujaia ao conceito de humorista. Sim. Eu não sou humorista, eu sou ator de teatro. Portanto, não tenho necessariamente que funcionar com textos cómicos só. Não, eu sou ator de teatro e faço... no cinema percebe-se melhor porque tenho muitos papéis que não têm nada de humorístico, mas que são papéis importantes, com peso. E por falar em importantes e com peso, há um conceito também que é importante, sobretudo para a juventude. É o conceito de quando vou fazer uma peça de teatro ou quando vou fazer um filme, eu quero ser ator principal. Uhum. Não tem necessariamente que ser. Não tem necessariamente que ser. Mas é quase que contornável. Mas tem que fazer bem o seu papel. Porque de fato é assim, o espetáculo ou o filme é resultado de pequenas, grandes apresentações. Sim. Portanto, assim, se cada personagem do filme estiver muito bem representado, o filme vai ser uma grande obra. O filme vai seguramente ser uma grande obra. Eu penso que um grande exemplo disso é este Comboio de Sal e Açúcar, que, com papéis muito pequenos, sim, mas temos representações que são dignas e que dão ao volume global um valor elevado. E que estratégias o Mário Maduaia usa, por exemplo, para se notabilizar? Disse algo aqui muito interessante, é que mesmo não assumindo papéis principais em filmes, nota-se precisamente que esteve ali um grande ator. Que ferramentas usa? Porque você fez uma pergunta interessante, quando diz o que é que faz para se notabilizar. O resultado, a consequência é essa, mas o objetivo não deve ser esse. Eu não posso fazer para verem que esteve lá, não. Eu tenho que fazer para fazer, quer dizer, o meu alcance tem que ser fazer bem. Pois. Portanto, aqui eu tenho que me entender com quem escreveu o texto, com quem está a trabalhar o texto, seja ele o encenador ou o cineasta que está a trabalhar. E eu perceber o que é que ele quer deste personagem que ele me está a dar. E depois eu tentar, pronto, naturalmente a gente põe a nossa parte, que é a representação, sou eu, ninguém mais pode fazer, sou eu. Então eu é que eu faço para tentar que seja o melhor que eu conseguir fazer. Se o conseguires naturalmente e por consequência, fica visível, fica perceptível, olha, as pessoas dizem, ei pá, querem comentar isso. Mas a pessoa não tem necessariamente que ser ator. Às vezes as pessoas dizem, posso dar nas vistas se for ator principal. Não tem necessariamente que ser. Tem que preocupar-se em fazer bem o seu papel. Há pequenos papéis. Eu costumo dizer, o artista que morre no princípio do filme, mas que quase todo mundo só fala dele. Sim. não precisou ficar até o fim do filme. Aquele pouco instante que você está, tente estar no seu melhor. E isso, o resto. Mas e se fizer isso, o fundamental não é que você ganha porque as pessoas vão falar de si. Não, o fundamental é que aquele produto global que vocês estão a produzir, seja ele uma peça de teatro, seja um filme, seja o que for, seja uma música. Seja uma música. Hoje nós ouvimos muitas músicas que eu particularmente tenho um ouvido um pouco chato. Eu gosto muito de ouvir aquela, nem a voz a voz principal, é aquela segunda voz que está só a dizer aquela, essas coisinhas dão valor à música. Sim. E a gente diz, desculpa, mas o artista, uma bermuda canta bem. Talvez porque tem alguém que está com essa vozinha lá atrás. Ou tem um bailarino que faz uma coisinha interessante. Portanto, este trabalho conjunto é fundamental. Não podemos, numa banda musical, todos queremos ser vocalista. Claro. É um desastre, né? Mas aquela sua função tem que ser bem feita. Hoje estamos aqui a gravar uma entrevista
e aparentemente o vocalista principal sou eu. Mas se você não me fizer perguntas boas, Pois. a nossa entrevista não há de prestar. Se os teus cameramans aqui, os teus técnicos aqui andarem a filmar coisas que só eles sabem, com não sei, sombras de não sei o quê, e eu que já sou um desastre em termos de imagem, se piorarem a minha imagem, me fazer ficar bonito aí para as pessoas verem a entrevista. Se eles não fizerem isso, o que é que vai dar? Essa é uma entrevista que ninguém está interessado em ver. É tudo isso. Acaba ficando um produto bom porque teve um bom cameraman, teve um bom homem na mesa, teve um encadeamento nas perguntas. É isso que produz um produto, de fato, desculpa outra vez a redundância, mas que produz um produto de qualidade. É isso. E Mário Madjoia tem respeitado os textos dos realizadores? Eu respeito os textos dos realizadores. O que há é que pela nossa forma de estar no palco, nós atores, não sei se somos africanos ou moçambicanos pelo menos, somos muito guiados pelo improviso. Agora, o que eu quero antes de fazer o lançamento do meu livro é fazer aqui uma abordagem com vocês. Por quê? Porque vocês é que vão comprar o meu livro, mesmo as fotocópias, vocês vão comprar. Então, é preciso, antes de eu lançar o livro, chegar aqui e falar convosco sobre o quê? Sobre a matéria que está no livro, para vocês concordarem, para vocês comprarem uma coisa que vocês já sabem o que está a comprar. Sim, porque não pode comprar uma coisa que você não sabe o que está a comprar. Eu já vi muitos livros, você compra nem sabe, quando vai abrir lá em casa, vê que afinal não era aquilo que eu queria. Então eu aqui era rascunho. Mas eu queria só, eu vou funcionar com base em preposições. E vocês me ajudam nas conclusões. Se concordarem, digam sim, não é? Quando não concordarem, o livro não há de vir assim, isso é rascunho. Vão me ajudar. É assim. Existe uma preposição que diz: quem trabalha não tem tempo para mais nada. Concordo? Concordo. Quem trabalha não tem tempo, está a trabalhar. Existe outra preposição que diz: vagabundo tem todo o tempo do mundo. Mas vocês sabem também que, tempo é dinheiro. Então, a conclusão é que o vagabundo tem mais dinheiro do que quem trabalha. Concordo. Mas, pronto, aí depois alguns estendem-se mais que os outros, né? Eu acho que o meu improviso é sempre nos limites do texto. Nunca senti isso um problema, enquanto o meu ensinador foi o Machado da Graça, que foi quem andou comigo de uma ponta a outra da minha carreira, mas senti-o quando tive que trabalhar com um ensinador português, uma pessoa que veio pura exclusivamente para vir ensinar a um grupo moçambicano. E ele ficou escandalizado, porque disseram que iam lhe arranjar um grupo com atores mais ou menos e quando entrega textos começam como ele dizia, estão a escangalhar-me o texto. Estão a estragar o texto. Mas depois de ele perceber a dinâmica desse improviso, naturalmente teve que controlar bastante. Tivemos um resultado que foi em Rosante, de volta da guerra. Teve um resultado muito bom. Foi um resultado muito bom. Mas por força um pouco disto, porque há coisas, continuo a dizer, há coisas que não se escrevem. Eu posso escrever muitas, mas há coisas que não se escrevem. Há expressões que não se escrevem, há formas de estar que não se escrevem. Então, e como é que Mário Madjoia percebe que num determinado momento da peça ou do filme preciso este tem que ou aquele elemento, alguma coisa? Eu acho que é fundamental, e isso percebe-se mais no cinema. Sobretudo no cinema, porque a gente tem a oportunidade depois de ficar, olhar e ver. Quando no cinema estamos 4 pessoas e é a vez de eu falar contigo, o que é que fazem os outros 2? Este é um grande problema, que não está, o produtor nunca se preocupa com isso, o cineasta ou não sei como é que se chamam lá no cinema, nunca se preocupa, ele está preocupado com o nosso texto, nós os 2 estamos a falar. Agora, compete aos atores, eu sempre digo, é o momento deles serem atores. Portanto, não é ficarem ali estátuas à espera que a gente acabe de falar para depois eles fazerem o que quiserem fazer. E se prestar atenção, se olhar para os filmes, pelo menos que eu faço, eu quando vejo tento olhar para mim mesmo, há de perceber isso. Portanto,
É verdade que paro para ouvir porque estão a falar alguma coisa, mas a gente tem também mensagem a transmitir, mesmo Sim. sem falar. Sim. Na gíria do futebol dizem jogar sem bola. Sim. No teatro, no cinema também temos que jogar sem bola. Uhum. Né? Jogar sem texto neste caso. Há qualquer coisa que se Há faz. sempre alguma coisa que faz parte da mensagem. Pois. A outra questão tem a ver com o texto que a gente faz e os adereços que a gente tem. Se olhar para esta entrevista, nós temos sumo e estamos aqui com 2 microfones e estamos a falar. E quando foi do intervalo, se prestarem atenção em casa onde perceber, quando foi do intervalo é que nós dissemos assim, vamos aproveitar. Pois. Molhar a garganta. A molhar a garganta. Mas o que é que me impede de tomar o sumo enquanto estamos a conversar? Nada me impede. Nada. Portanto, aliás, isso até torna mais natural a sim, coisa. sim. Portanto, é este conjunto de coisas que fazem as coisas ganharem mais vida e ganharem mais notoriedade de fato. Eu mais acho que alma, é mais alma, é fundamentalmente isto. Deixa de ser Eu sempre algo digo, mecânico. numa estação de televisão, estávamos num processo assim de entrevista normal e em direto. E de repente, quando me dei conta de que era para pedir o famoso intervalo, que vocês sempre pedem intervalo, Uhum. eu interrompi-lhe e eu é que disse Ok. que vamos ao intervalo e voltamos já. Isso, quer dizer, é quebrar a lógica do Sim. o convidado é que faz o intervalo. Não, nunca faz. Mas eu acho que é importante isso. Pois. Dá dinâmica e dá gosto. Um exemplo só é o programa de rádio que tenho boas notícias para os ouvintes da rádio. Um programa Domingo Comigo, Ok. que durante quase 5 anos esteve no ar aos domingos e que toda a gente escutava e que gostava bastante, e depois parou já há coisa de ano e meio mais ou menos, e que felizmente, portanto, anuncia aqui em primeira mão, vai retomar. Oh, que bom. Era um programa que era diferente porque, ou era bom porque era diferente, sobretudo por isso. Sim. Mas que a nível de técnicas de rádio não se produz um programa daqueles. Mas a lógica do programa era esse. Uhum. Era, esquecer um pouco as regras de rádio sim, e ser um pouco um programa trazer um novo desalinhado. paradigma, Um digamos. novo paradigma, uma nova maneira de estar. É. E é isso que deu a força que deu ao programa e dar o valor que tinha. Sempre respeitando os parâmetros, as regras básicas de Sim, fato, claro. mas sendo livre. Um programa que foi livre. Nada me impede de me levantar daqui e sair, não sei, ir sentar noutra cadeira que está no outro lado. Nada. Mas por vezes a gente fica no padrão. Não, tem que andar aí, tem que estar virado para aqui. Não pode virar-se para o lado. Não fala porque a câmera está aqui. Então a gente fica meio congelada. Isso às vezes estraga muito até da própria mensagem. E sente-se preso com essas amarras que existem nas artes, Não, porque sobretudo no cinema? Não, porque a regra é feita por amarras. Ok. A vida é feita assim. Tudo tem regras na vida. A gente tem que saber controlar-se ou circular, saber andar dentro daquelas regras. E eu posso até sair das regras, mas sem violá-las. Sim. Eu sempre vou a esses sem exemplos. estragar o trabalho. E sem estragar o trabalho. Eu sempre digo isso. Disse isso a um polícia de trânsito, não nos entendemos, passou multa. Por causa de pisar a linha contínua. Contínuo, pois. O conceito de muitos polícias de trânsito é que não se pode pisar a linha contínua. Está errado. Pode-se, mais uma vez digo, pode-se pisar a linha contínua. As circunstâncias é que ditam. Pois. Então, se estiver um caminhão avariado no meio da estrada, voltamos todos? Não voltamos. Teremos que pisar a linha contínua, mas para pisar a linha contínua temos que precaver-nos e ter o cuidado de que não criamos novo problema. Uhum. Portanto, pisar a linha contínua não é que não se deve, não. Quer dizer, não se pode. Não se pode. Mas em algum momento pode-se de fato. Há exceções. Pois. Então é um pouco isto. Essas amarras, como chamavas bem, são importantes. É importante que haja, até para regularem as coisas. O teatro tem os seus limites, o cinema tem os seus limites, cada forma de expressão tem os seus limites. Mas é bom também, de vez em quando, e de propósito. E eu salto um pouco a linha. Mesmo para dar, fez aquilo. Não sabemos que aquilo pudesse fazer. Acho que é importante. Sem de fato, passar para, eu sempre digo, sem passar para a ofensa, para a área em que as pessoas mais estão habituadas a ouvir-me, que é a área do humor. É muito complicado fazer humor
E há sempre a tendência em nós artistas ou de cair para o insulto ou para cair para a ofensa, portanto, ofender alguém ou falar de alguém, Sim. usar alguém como Sobretudo as objeto. figuras públicas. Sobretudo as figuras, é mais fácil usar Sofrem essas. muito É, convosco na é, sessão sobre- de stand-up comedy. mas precisa? Não precisa. Não precisa. Não implica que eu não possa falar de, mas eu tenho que saber como é que eu falo dessa pessoa. Não implica que eu. E o stand-up é mais crítico, esse é mais mesmo frontal, né? Sim. Mas mesmo aí eu tenho que ter meias medidas, assim se diz. Uhum. Portanto, às vezes nós pecamos um pouco nisto, falhamos um pouco nisto. É daí que eu dizia assim, por exemplo, o stand-up tem uma forma de estruturação da mensagem que não é muito boa para crianças. Não porque seja. Algumas pessoas até cometem esse erro. É de ser uma mensagem proibitiva. Não tem que ser proibitiva. Mas pronto, a forma de tratamento é bom que seja para gente mais adulta, mais crescida. É essencialmente isso. Ok, voltando à questão das amaras que falávamos no cinema, vou usar a palavra vícios, o vício, digamos, do improviso que o Mário Maduaia tem, custou-lhe a fraturação da perna no filme Comboio de Sal e Açúcar. Por acaso foi, mas literalmente, é a primeira pessoa que me coloca a questão assim, e foi mesmo, porque a situação em que eu parto a perna, portanto, eu estou a conduzir o comboio. Sim, e tinha o papel de temos maquinista. Pois. Portanto, temos o primeiro ataque dos bandidos armados. Temos o primeiro ataque, eu paro o comboio e, bom, a lógica é que abandonamos o comboio, né? Fugimos, porque os tiros vêm para o comboio. Sim. Mas na posição em que eu estou e na posição em que está a câmara, que é isso aí que é importante de fato. Muita gente se esquece de fato, quando vai ver o filme, esquece que há uma câmara. Aquele olho é a câmara. E eles, quando estão, eles são câmara. Sim. A câmara. Eu, ao sair do comboio, bastava sair da cabine, não ficar visível, quer dizer que eu fugi. Ok. Portanto, quer dizer isso. Sim. Mas, até vou dizer, no calor da coisa, e não havia, entre aspas, não havia risco nenhum, entre aspas. Sim. Saltar do comboio é saltar de 1,60 m mais ou menos para o chão, não há, para um chão de areia, não há risco nenhum, não é por aí. Eu achei que quando saí e vinha o raposo atrás também precisava sair, e de fato o comboio tem muito pouco espaço, pouquíssimo espaço. Pois. Eu achei que saltar era bom, porque dava espaço também para ele poder se movimentar e se ele quiser também saltava. E quando eu saltei, de fato chego lá abaixo e até senti mesmo, já estava feito. Portanto, já estava com a perna fraturada. Então, há essas coisas. E foi o que disse um dos. Mas quem disse vai saltar? Claro. Mas então, se eu fizer um filme em que só faço o que me dizem, vai ser um desastre, né? Pois. E como é que foi depois, os dias subsequentes? Não, foi difícil continuar a gravar? Houve um jogo o Licínio Azevedo ficou irritado com isso? Ficou. Houve dificuldades. Há uma situação. Primeiro, de fato, há esta primeira questão. Mas saltou para quê? Agora atrapalha-nos a coisa, né? Atrapalha-nos o trabalho. Eu parti, de fato, a perna. Fui para o hospital. No hospital acharam que não era, porque o que aconteceu é que fez-se a reposição e a ligadura. Depois é que se fez o raio-x. O osso já estava no sítio, então parecia que estava tudo bem. Então, e disseram assim: não, continua com uma tala, continua a filmar, não tem problema. E fomos. Havia, por outra parte, o fato de que, segundo dizia o Licínio, cada dia de filmagem custa-me cerca de $30 mil por causa do aluguer de equipamento, o pessoal que está, etc. A acomodação, a alimentação. Portanto, eu tenho uma média de $30 mil dia. Isso também cai-me na cabeça, né? Cai na minha consciência. Eu fiz uma coisa que vai criar um prejuízo de $30 mil dia a uma produção. Também convenhamos, né? Faz favor. E achava que podíamos trabalhar. E continuei a fazer o filme. Mas deve imaginar o que é uma locomotiva, e o comboio que nós estávamos a usar é aquela locomotiva diesel antiga que ela a passar estremece a tua casa. Agora imagine estar dentro dela.
com um osso partido. Ela sacudir. Foi terrível. Deu para aguentar 2 dias, mas não deu para muito mais. Ok. Chegou uma altura. Faltavam mais quantos dias para Faltavam gravar? para aí uma semana mais ou menos de gravações que eu tinha. Portanto, aguentei mais 2, 3 dias. Daí para frente eu pedia só para entrar no comboio quando fosse efetivamente para Necessário. gravar. Os tempos parados, a máquina está sempre a funcionar. Eu tinha que ser descarregado. Ok, Eu era carga mesmo. pois. Eu tinha que ser descarregado. Mas aguentei o filme até terminar as minhas cenas todas. E quando terminei é que depois fui para casa. Ainda levamos um tempo a entrar no consenso de que de fato precisava ser operado, porque a situação estava grave. Portanto, eu tenho um acidente para ir a 20 de setembro, mais ou menos. 20 para aí. Uhum. E sou operado a 1 de outubro. Ok. Depois de uma peripécia de assuntos para andar para 3, 4, 5 hospitais com entendimentos e desentendimentos, mas depois pronto, fui operado e hoje pronto, a situação melhorou, mas é daqueles problemas que você arranja para o resto da vida, né? Ok. O Mário Madureira faz parte de uma classe de artistas em que ainda não existe assim uma associação, um grupo formalizado, mas que entretanto é um episódio já quase que no seu fim. Sim. Se eu fosse aquele. É Mutlanga, né? O Mutlanga, o famoso. Sim, todo sim. mundo conhece o Mutlanga. Vai dizer, já temos de associação, uau! Ele gosta desse tipo de expressões. Sim, Mas felizmente já temos a Associação de Teatro de Moçambique. uma luta AMUT. de há muito tempo. A Associação Moçambicana de Teatro AMUT. Ok. É uma luta de há muito tempo. Muitos grupos de jovens em Maputo e nas outras províncias já tinham ensaiado este exercício, tentar criar associação. Sempre houve muitas dificuldades. Até que finalmente o bom senso reinou e de certa forma o país, eu direi assim, o país se uniu e artistas de várias províncias unimos-nos e achamos que sim, tem que acontecer. Não se consegue ou não se conseguiu, o processo ainda está em curso, mas já está grande parte do processo já está feito. Não se conseguiu aquilo que nós almejávamos que fosse, ou a forma como que era juntar todos os artistas e fazer uma grande festa num grande. Não, mas seguramente ainda vamos nos fazer representar com delegados de algumas províncias na cerimónia de constituição da associação, mas que já está, a escritura já está feita, já está aprovado, deve ser lançado dentro em breve no Boletim da República. Portanto, já temos a Associação de Teatro de Moçambique. Portanto, aquela velha história de que os atores de teatro não têm interlocutor, não há com quem falar, já acabou, já temos. A AMUT é a Associação Moçambicana de Teatro. Quais serão os grandes desafios dessa associação, tendo em conta os problemas que afligem os fazedores de teatro? É importante. O problema do associativismo no nosso país, em particular, peca mesmo por aí. A gente pensa que a associação veio para resolver os meus problemas. Não. A associação veio para ajudar-me a organizar e ajudar-me a realizar os meus sonhos. É essencialmente isto. Porque problemas a própria associação tem. Então, se quiser resolver problemas, tem que se sentar e se começarmos a fazer listagem do problema da associação, começamos a ver falta de sede, não tem espaço próprio, falta de transporte, então, ficaríamos 5, 6 anos só a tentar resolver os problemas da própria associação. Claro. Então, não vamos a questão entrar. principal não é essa. Não é resolver o problema dos grupos. A associação nem vai conseguir fazer isso. Pois. A associação não está para isso. A associação está para ajudar as pessoas a organizar-se e a criar espaço para as pessoas realizarem os seus sonhos, os seus adventos. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental. Portanto, porque se nós quisermos entregar os nossos problemas à associação, então é melhor. Aliás, nós próprios somos os tais grupos, né? Que estarão afiliados na associação. Então, nós já estamos. Os problemas que nós não conseguimos resolver nos nossos grupos, já achamos que a associação é que vai resolver. Não vai. Não vai mesmo, né? Não se cria essa ilusão. Pois. Existe uma má apreciação dos atores no sentido de serem pessoas fabricadoras de risos, né? Por excelência, né? E acredita que a sociedade vai olhar para a associação de forma mais séria, tendo em conta este acumulado de fabricadores de risos? A associação é uma instituição. Os grupos
os grupos de teatro, são instituições, merecem esse respeito. Portanto, eu quando vou falar com o Alvin Costa, quando vou falar com o Gilberto Mendes, quando vou falar, eu tenho que perceber que estou a falar com um artista. Sim. Com um artista. É da mesma forma que falo com o Ngulano Bacacosa, que falo com o Mr. Eu sempre digo isso. As pessoas têm o hábito de cruzam-se. Hoje aconteceu-me isso. Cruzam-se e dizem assim: conta lá uma piada. Não sou contador de piadas. Não sou. Não. Eu disse, a resposta que eu disse é: então, o dia que te cruzares com o Domingues, vai dizer: dá lá uns toques aí. Não faz sentido. Cruza-se com o Dominguano, toca lá uma música. Não faz sentido. Até é falta de respeito, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Ele não está de serviço. Eu costumo às vezes responder assim: não estou de serviço. Porque de fato não é isso. Nós artistas também temos que nos fazer respeitar. Eu vejo colegas que em qualquer ambiente ele quer ser o engraçado, quer ser o contador, quer ser o animador, quer ser... Acho que não tem necessidade. Há espaços e momentos próprios para a gente se expor, não precisa abandalhar-se de fato. Então eu acho que é importante isso também para nos fazermos respeitar, temos que nos respeitar nós próprios, né? E acha que a ideia de serem atores, fazedores de teatro, de cinema e outras artes que precisam de representação, custou-vos alguma coisa para a legalização dessa associação ou houve outros problemas por detrás disso? Não, particularmente não, porque os procedimentos são iguais para todos. O que houve é que, de fato, o teatro, ou melhor, o teatro em particular, e também, se eu olhar para a música, se eu falar agora da Associação dos Músicos, e peço imensas desculpas por estar a mencionar uma associação sem há de perceber também que para a Associação dos Músicos conseguir se constituir, teve que haver um grupo de atrevidos e dizer assim: desculpa, mas esquece lá o resto da malta, vamos lá fazer a associação, é para todos, vamos fazer. Sim. E daí, hoje, alguns não se identificam com a associação, outros sim, outros não sei. E nós no teatro outros tentamos... nem sequer entram. Nem sequer querem entrar. E nós no teatro perdemos muito tempo a tentar, à procura desse consenso. Okay. Que é impossível. É impossível. A dado ponto, eu próprio disse algumas... Eu disse assim, se tivesse sido assim, então não teria havido luta de libertação nacional, porque não era possível ter 100% dos moçambicanos a favor da luta de libertação. Não era possível. Então tinha que haver algum grupo que dissesse assim: vamos fazer, mas vamos fazer por todos. Claro. E não implica que quando eu libertar o país, só eu e os que lutaram, vamos fazer uma lista, né? Tu lutaste? Não lutaste, então fora. Não faz sentido. Então as associações também têm que se lembrar disso. Constituiu-se uma associação hoje, finalmente, ainda bem, parabéns a todos. Mas essa associação não pertence àqueles que a constituíram apenas, não. Pertence a todos os fazedores do teatro de Rovuma Maputo. E infelizmente é este o conceito que reina no grupo de trabalho e é muito bom isso. Se for ter acesso ao grupo do WhatsApp que já foi criado, há de perceber que há momentos, ainda há dias eu vi um post do Alvin a dizer assim: então nós estamos a dizer para fazer, as pessoas não fazem, nós vamos fazer e depois que venham a criticar, mas fizemos. Sim. Isso é fundamental. Porque se esperarmos que todos façam, que todos venham à reunião, que todos, então não há de acontecer. E é por isso que durante muito tempo não aconteceu. E o que perde um ator não estando Perde na associação? Perde bastante porque é o que eu dizia, é o espaço das oportunidades. Okay. É a tal da função da associação. É criar esses espaços de formação, espaços de apresentação em festivais, quer fora como dentro do país, mobilizar os próprios festivais. Hoje temos o Festival de Inverno e penso que só. Só. Só mesmo. Mas então, por que não temos mais festivais? Por que não, quer dizer, depois temos o Festival da Cultura, que terminou recentemente. Então, por que não temos mais festivais? E por que os festivais não são mais estendidos? Eu sempre disse, eu já disse isto ao Joaquim, desculpa, eu chamo o Mano Kim sempre, ao Joaquim Matavelo do Girassol. Mas assim, o Festival de Inverno já ultrapassou o próprio Girassol. Deixou de ser uma produção do Girassol para ser uma produção dos artistas. Já pertence a todos nós. A minha visão é isso. Então, se já pertence a todos nós, por que não temos uma edição
na Beira, uma edição em Pemba, uma edição mas naturalmente só a dificuldade que eles têm para realizar o festival aqui em Maputo já é uma coisa. Agora imagine pedir-lhes para apresentarem nas outras províncias. Então eu penso que instituições como a associação são veículos que podem ajudar este festival a estender-se pelo país, a criar novos festivais, a criar novas oportunidades, enfim, a criar uma data de oportunidades para as pessoas. Okay. É. E de há 2 anos para cá, salvo erro, vimos também artistas a participarem de forma efusiva nas celebrações do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Sim. A consciência de que o artista também é trabalhador já reina no seio dos próprios artistas, e a sociedade percebe isso. Um pouco por força deste movimento. Certo. Um pouco por força, que era no ano passado, ainda não estava constituído. Este ano, quando aconteceu, ainda não estava constituída a associação, mas é aquele grupo de trabalho que foi mobilizando os atores. E se for a ver, o lema deste ano foi o mesmo em todo o país para os atores, para os artistas, para na os verdade. Artistas, sim. Mas sobretudo para os atores de teatro. Arte é trabalho. A maioria são atores. São atores. Arte é trabalho. Então, que está por detrás disso? Os outros artistas não têm a consciência de que são trabalhadores? Não, têm a consciência. Ou não vê necessidade de participar? Eu acho que têm a consciência e vê a necessidade. É os tais processos organizativos. Eu, se for um jogador de futebol, não é de sair de casa com a minha bola de futebol e o equipamento do meu clube para ir ao desfile do 1º de maio. Não. Tem que ser o meu clube a organizar para nós irmos desfilar. Pois. Então, este músico, de fato, ele não há de sair com a sua guitarra e dizer, e vou para o desfile, vou desfilar. Não faz muito sentido, não faz. É preciso que a instituição que o alberga, de fato, crie este movimento e se for a ver, quando fizemos o desfile, tínhamos, para além de atores de teatro, tínhamos músicos também. Sim. Tínhamos seja pintores. Tínhamos menor mesmo, quase insignificante em relação àquilo que temos em termos de teatro. De músicos mesmo, Sim. e de pintores, de Sim. artistas plásticos, o que tínhamos, mas estavam lá, artistas plásticos, etc. Então, é preciso que haja esta força mobilizadora. É função das associações de música, do teatro, é por isso que estão aqui. É um pouco disto que nós estamos a dizer quando dizemos que a mais-valia de existir uma associação é isto, é mobilizar as pessoas, é mobilizar financiamentos para as pessoas fazerem as suas atividades, é uma série de oportunidades. Não consigo dizer ou não encontrar outra palavra, é mesmo isso, é criar oportunidades para as pessoas. Então as pessoas não têm que preocupar-se, fizeram a associação e eu não estava, então eu estou fora. Não há nada disso. A associação é feita por 3 pessoas, por 4 pessoas, por 5 pessoas, mas é para os 12, 25 milhões, não sei, os dados do último censo ainda não deram, mas é para todos. Okay. E Mário Majua, acho que esta é a nossa última questão. Sim. Percebo que já não temos tempo. Era bom se tivéssemos, continuávamos a conversar sobre muito mais coisas, afinal são 30 anos e muito se fez durante esse tempo na sua carreira. Eu gostaria de perceber, acho que os telespectadores também têm essa curiosidade, de que forma, por exemplo, o teatro serve para que os seus projetos de arquitetura aconteçam de forma saudável e de que forma também essa formação deu-lhe muito input de forma a apresentar-se como vemos quando está em grupos de teatro ou em sessões de stand-up comedy. Não, e isso percebe-se melhor para as pessoas que me conhecem de pequeno. Okay. Portanto, eu entro no teatro com 16 anos de idade, mais ou menos. E eu era um miúdo muito tímido. Entrei para o teatro um pouco por acidente, eu sempre digo isso, porque eu era jogador de futebol, tive um problema no futebol de cotovelada e passei para o futebol, para o teatro. Mas era muito tímido, eu tinha sérios problemas de falar para as pessoas, era um problema grave. E quando eu entro para o teatro e começo a desenvolver este dom da comunicação, isso resolveu muitos problemas na área, quer na formação, na faculdade. Então aí era para trabalhos do grupo, apresentação, Mabjaya vai apresentar, Mabjaya que apresenta, e isso deu-nos sempre esse exercício de podermos comunicar e dar coisa.
Lembro-me que quando estava a fazer a minha tese de licenciatura, fui convidado pela Faculdade de Engenharias para fazer uma palestra exatamente sobre a importância da retórica da oração. E o que eu fiz foi preparar uma exposição sobre um teorema matemático que não faz sentido, mas convencer a engenheiros de que o que eu estava a dizer fazia sentido. E durante muito tempo eles concordaram comigo. E só depois é que pararam e o que este tipo está a dizer não está certo. Mas foram comigo por quê? Por causa da forma como eu estava a comunicar com eles. Portanto, a firmeza com que a gente fala, com que a gente determina, arrasta as pessoas de fato. A gente hoje fala muito de Samora Machel, de não sei, não porque tudo o que ele disse estava certo, mas sobretudo por causa da força das suas palavras. A convicção é muito importante. O Mandela, por causa da força das suas. É verdade que 90% do que diziam são pessoas eram muito assertivas, mas também tinham os seus erros. Mas eram bastante arrastadoras, vou chamar assim. O que dizia é a maneira, a sua força de comunicação. Isso é importante, de fato. Os textos podem ser. Fiquei muito feliz de ver este festival que aconteceu agora na concorrência, mas eu falo das crianças, portanto, as crianças nas mais diversas artes. Vermos crianças que comunicam, não falam, comunicam. E isso faz a sua diferença. Então acho que isso é importante para a nossa vida, porque a comunicação é a base de tudo, né?